Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Agora, aproveite. As luzes fluorescentes da Hartwell and Associates zumbiam suavemente acima da mesa de Emma Clarke, enquanto ela encarava a planilha que vinha sendo sua companheira nas últimas 3 horas. Os números já se confundiam diante de seus olhos cansados. Margens de lucro e projeções trimestrais dançavam numa espécie de balé matemático cruel. Emma esfregou as têmporas, tentando afastar a dor de cabeça que crescia desde o almoço, e lançou um olhar cansado ao relógio do computador. 7h45 da noite. O escritório estava vazio há horas, restando apenas, de vez em quando, o som distante de um carrinho de limpeza deslizando pelos corredores acarpetados. Mais uma vez, Emma estava sozinha com o trabalho e com os pensamentos que tentava desesperadamente enterrar há 6 meses, pensamentos que giravam em torno de uma única pessoa, James Hartwell. Seu chefe, cofundador da empresa de marketing onde trabalhava há 2 anos, e o homem mais irritantemente atraente com quem ela já teve o infortúnio de se apaixonar. Não era para ser assim. Emma tinha regras. Regra número 1. Nunca sair com alguém do trabalho. Regra número 2. Definitivamente nunca se apaixonar pelo chefe. Regra número 3. Se por algum milagre ou tragédia você quebrar as 2 primeiras regras, jamais deixe transparecer. Ela achava que vinha se saindo bem com a terceira. Mantinha as interações com James estritamente profissionais, os sorrisos educados, mas nunca calorosos demais. Olhar fixo em documentos e telas, nunca no modo como a camisa dele moldava os ombros, nem em como aquele cabelo escuro caía levemente sobre a testa quando ele estava concentrado. James Hartwell, 36 anos, 8 a mais que Emma, havia construído sua empresa do zero, transformando-a em uma das agências de marketing mais respeitadas da cidade. Brilhante, era assim que todos o descreviam. Um instinto quase sobrenatural para campanhas de sucesso. Mas não era o talento dele que fazia o coração de Emma acelerar sempre que ele parava ao lado de sua mesa. Era o jeito como ele ouvia as pessoas, de verdade. Aqueles olhos cinzentos, atentos, como se nada mais no mundo importasse naquele instante. Era o fato de ele lembrar de pequenas coisas, como o jeito que ela gostava do café, ou o nome do seu gato, Missy Fitzgerald. E aquele sorriso, raro, quase secreto, que transformava o semblante sério de James em algo jovem e vulnerável. Um sorriso que Emma vira poucas vezes, mas que ficou gravado na memória com uma nitidez dolorosa. Hoje à noite, esse sorriso parecia pertencer a outro mundo. Ela estava exausta, não só das longas horas, mas do esforço constante de fingir que não sentia o que sentia. Com um suspiro frustrado, fechou o laptop com mais força do que deveria e começou a guardar suas coisas. Enquanto empurrava alguns arquivos para dentro da bolsa, o celular vibrou. Uma mensagem de sua melhor amiga, Sophie. Noite do vinho aqui em casa. Pelo tom da sua mensagem, parece que você está precisando. Emma piscou, lembrando vagamente de ter mandado um desabafo mais cedo. E sim, ela precisava. Precisava conversar com alguém que não fosse colega de trabalho, alguém que não a julgasse por esse sentimento absurdo e impossível, esse desejo secreto que aos poucos estava tomando mais espaço em sua mente do que ela podia suportar. 40 minutos depois, Emma estava encolhida no sofá macio de Sophie, com uma generosa taça de vinho tinto nas mãos e os sapatos largados no chão. O aroma do vinho misturava-se ao perfume suave de lavanda que sempre pairava no apartamento da amiga. Um contraste reconfortante depois de um dia exaustivo. Sophie, que conhecia a Emma desde os tempos da faculdade e que possuía uma habilidade quase sobrenatural para arrancar confissões, precisou de apenas 3 perguntas antes que Emma começasse a contar tudo.
O toque, o maldito toque. Quando James Quarnos passou um arquivo para ela na semana passada, seus dedos haviam roçado os dela e ficado ali um segundo a mais do que o necessário. Ou a noite de 2 dias atrás, quando ele insistiu em ficar até tarde no escritório, lado a lado com ela, os dois cercados pelo brilho suave dos monitores e o cheiro de comida tailandesa recém-entregue. A conversa entre eles fluíra naturalmente, escapando do trabalho para livros, lembranças de infância, risadas baixas que enchiam o silêncio da noite. Tudo tão fácil, tão natural, que o peito de Emma doía só de lembrar. E aquele olhar, o jeito como ele às vezes a observava, como se estivesse prestes a dizer algo que nunca dizia. Ou talvez fosse imaginação, talvez fosse apenas desejo travestido de esperança. Você devia contar para ele, disse Sophie, enchendo novamente a taça de Emma com a segurança de quem jamais se apaixonou pelo próprio chefe. Emma soltou uma risada curta, amarga. Ah, claro! Amanhã mesmo eu entro na sala dele e anuncio. Oi, James, tudo bem? Só passei para dizer que estou tendo pensamentos inapropriados sobre você. Ela ergueu a taça. Seria demitida antes do almoço. Sophie balançou a cabeça, os cachos escuros pulando sobre os ombros. Ele não é assim, Emma. E, sinceramente, pelo jeito que você descreve o olhar dele, eu acho que você não está imaginando coisas. Emma queria acreditar, mas o vinho a deixava melancólica, não corajosa. A verdade é que James Hartwell era um homem de sucesso. Sofisticado, confiante, o tipo que poderia ter qualquer pessoa que quisesse. Enquanto ela tinha 28 anos, vivia mergulhada em pesquisas de mercado e usava os mesmos 3 blazers revezando durante a semana. Na terceira taça, os pensamentos de Emma começaram a ficar enevoados, como se o mundo estivesse envolto numa névoa quente e reconfortante. A dor aguda da saudade se dissolvia num calor suave que fazia tudo parecer um pouco mais possível, ou pelo menos menos impossível. Sophie agora falava sobre seus próprios desastres amorosos, uma sequência de primeiros encontros tão ruins que deveriam ser engraçados, mas não eram. Emma, distraída, deixou a mente escapar para outro lugar. De volta ao escritório, de volta a James, a todas as palavras que ela queria dizer e nunca teria coragem. Puxou o celular e começou a rolar as mensagens entre eles, todas perfeitamente profissionais. O cliente aprovou a campanha. Reunião remarcada para as 14 horas. Excelente trabalho na apresentação de hoje. Nada, absolutamente nada, que revelasse o quanto suas mãos tremiam toda vez que o nome dele surgia na tela. Sophie, com os olhos brilhando entre o vinho e a travessura, soltou de repente. Sabe o que você devia fazer? Ligar para ele agora e contar tudo. Põe isso para fora. Qual é o pior que pode acontecer? Emma arregalou os olhos, horrorizada. O pior, Sophie, eu posso me humilhar completamente, estragar nossa relação de trabalho, tornar tudo insuportavelmente constrangedor. Mas Sophie já estava empurrando o telefone nas mãos dela, e Emma já estava bêbada o suficiente para achar que talvez, só talvez, aquilo fizesse algum sentido. Seus dedos encontraram o nome, James Hartwell, na lista de contatos antes que o cérebro conseguisse reagir. E antes que pudesse pensar melhor, estava ligando. O telefone tocou uma vez, 2, 3, e a cada toque, o coração de Emma batia mais rápido, como se tentasse escapar do peito. O que ela estava fazendo? Isso era uma loucura. Suicídio profissional. Ela precisava desligar, agora, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Culpar o vinho, a insanidade momentânea, qualquer coisa, menos a verdade. Mas então, o toque parou. E a voz de James Hartwell preencheu o silêncio. Você ligou para James Hartwell.
No momento não posso atender. Por favor, deixe seu recado e retornarei assim que possível. Bip, o som soou. Cortante. Quase cruel como o estalo de uma porta se fechando. Emma abriu a boca para dizer algo simples, profissional, algo que não a fizesse parecer completamente fora de si. Mas o que saiu foi a verdade. Crua, sem filtros, direta do coração. James. Oi, é a Emma. Emma Clark. Obviamente você sabe quem eu sou. Trabalhamos juntos. Idiota, ela pensou imediatamente. Eu tô ligando porque estou na casa da Sophie e bebi um pouco de vinho. Talvez vinho demais. E eu preciso te dizer algo que venho tentando não dizer há meses. A voz dela vacilou. Eu penso em você o tempo todo. O tempo todo. Quando estou trabalhando, quando não estou, quando tento dormir à noite. Eu penso no seu sorriso quando lê algo engraçado, em como você sempre lembra do meu café e naquele jeito que você tem de passar a mão no cabelo quando está estressado. Emma respirou fundo, as palavras saindo num fio de voz. Eu penso no que seria ser alguém que você pudesse olhar, do mesmo jeito que olha para as campanhas de publicidade, com aquela concentração e intensidade, como se o resto do mundo simplesmente não existisse. A voz dela tremeu, mas ela não conseguiu parar. Eu sei que isso é totalmente inapropriado e provavelmente estou arruinando tudo ao te dizer isso. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Você é brilhante, gentil e me faz querer ser melhor em tudo o que eu faço. E eu morro de medo que você ouça isso e pense que eu sou uma idiota ou que não sei separar o pessoal do profissional. Mas a verdade é que eu venho separando isso há 6 meses e está me matando por dentro. Um silêncio tenso. Eu gosto de você, James. Mais do que gosto, acho que estou me apaixonando por você. E me desculpa se isso deixar as coisas estranhas, mas eu precisava que você soubesse. Um suspiro trêmulo. Tá, é isso. Eu vou desligar antes que diga mais alguma besteira. Tchau. Clique. Emma ficou parada, olhando para o telefone, enquanto o horror daquilo que acabara de fazer a atingia como uma onda de água gelada. A leve embriaguez do vinho evaporou na hora, substituída por um nó de pavor que se formava no estômago. Sophie a encarava, os olhos arregalados, dividida entre admiração e puro desespero. Você realmente acabou de... Oh, meu Deus! Murmurou Emma, cortando-a. Oh, meu Deus! O que foi que eu acabei de fazer, Sophie? Ela se levantou bruscamente, quase derrubando a taça de vinho, e começou a andar de um lado para o outro pela sala. Eu deixei uma mensagem de voz. Uma mensagem sem noção. Bêbada, completamente inapropriada, confessando meus sentimentos pro meu chefe. Pro meu chefe, Sophie. Amanhã ele vai ouvir aquilo e vai pensar que eu sou louca, que sou uma funcionária patética que não sabe manter limites. Ela se virou em pânico. Eu preciso recuperar essa mensagem. Tem como recuperar mensagens de voz? Tem que ter um jeito. Sophie segurou o braço dela firme. Respira. Só. Respira por um segundo. Mas Emma não conseguia respirar. O peito parecia apertado, o coração disparado, a garganta travada pelo pavor. Num impulso desesperado, ela pegou o telefone de novo, abrindo o contato de James. O polegar dela pairava sobre o botão de chamada, tremendo. E por um instante, tudo, o vinho, a coragem, o medo, se misturou em uma única e perigosa decisão prestes a ser tomada. Eu vou ligar para ele de novo. O quê? Sophie arregalou os olhos. Emma, não! Vou deixar outra mensagem, explicando que a primeira foi uma piada, ou um engano, ou você vai piorar tudo, interrompeu Sophie com uma firmeza gentil. Emma, o que foi feito, foi feito. Talvez ele nem ouça a mensagem.
Talvez delete sem nem escutar até o fim. Talvez, murmurou Emma, a voz embargando. Ou talvez eu deva começar a procurar um novo emprego agora mesmo. Ela afundou de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. O corpo inteiro queimava de vergonha, a pele formigando como se cada célula gritasse arrependimento. Na cabeça, ela reproduzia a mensagem, palavra por palavra, cada confissão, cada emoção crua, cada segundo de vulnerabilidade. E desejava, do fundo da alma, que o chão simplesmente se abrisse e a engolisse. O resto da noite passou em um turbilhão de ansiedade e arrependimento. Sophie tentou confortá-la, lançando palavras de encorajamento que a cada hora soavam mais vazias. Quando Emma finalmente chamou um Uber para casa, já havia escrito, mentalmente, sua carta de demissão 3 vezes. Ela mal dormiu. A mente girava sem parar, encenando todos os piores cenários possíveis. Conversas constrangedoras, olhares de pena, sorrisos forçados. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de James. Imaginava a expressão dele ao ouvir a mensagem bêbada. O olhar confuso, o desconforto, talvez até o constrangimento profissional, substituindo aquele ar calmo e atento que ele sempre tinha com ela. Quando a manhã chegou, parecia uma punição. Emma ficou em pé diante do armário por 15 minutos, incapaz de decidir o que vestir, como se o conjunto certo pudesse, por milagre, apagar o desastre. Acabou escolhendo seu terno mais formal, como uma armadura contra o dia que a esperava. Forçou-se a engolir uma torrada que tinha gosto de papelão. O telefone permanecia silencioso. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum convite para conversar rapidamente na sala dele. Talvez Sophie estivesse certa. Talvez ele ainda não tivesse ouvido no correio de voz. Talvez nunca fosse ouvir. Talvez Emma conseguisse sobreviver a este dia e ao próximo e ao seguinte até que tudo se tornasse uma lembrança distante, algo para rir. Um dia, em sua festa de aposentadoria, décadas depois. Mas o escritório parecia igual demais quando ela chegou, e isso parecia errado. O mundo deveria ter mudado depois do que ela fez. As mesmas obras abstratas penduradas nas paredes cor de creme. As mesmas plantas alinhadas na recepção. O mesmo cheiro de café e toner de impressora no ar. Emma manteve a cabeça baixa enquanto caminhava até sua mesa, hiperconsciente de cada passo, de cada olhar. Tinha a sensação absurda de que todos sabiam que sua vergonha estava escrita no rosto, em letras maiúsculas. Ela mal tinha se sentado e aberto o laptop quando o celular apitou. Uma notificação de calendário. Festa do escritório. Hoje, 18 horas. Terraço. Emma ficou paralisada. A festa trimestral da empresa. Aquela que James e o sócio organizavam para celebrar o trabalho da equipe. Uma festa. Ela teria que encará-lo. Rodeada de colegas, sem uma planilha para fingir concentração, sem um canto para se esconder do olhar dele. Seu estômago se revirou. Por um instante, considerou ligar dizendo que estava doente. Mas seria óbvio demais. Suspeito demais. E agora, não havia mais para onde correr. Ela teria que ir. Teria que colar um sorriso no rosto, trocar amenidades e fingir que o mundo não estava desabando sob seus pés. A manhã se arrastou com uma lentidão agonizante. Emma mergulhou no trabalho, usando prazos e relatórios como escudo contra os pensamentos que insistiam em girar como um redemoinho dentro dela. Evitou a copa, almoçou na própria mesa, tudo para não correr o risco de esbarrar em James Mittal antes de estar mentalmente preparada, mas ele nunca apareceu. Nenhuma visita inesperada à sua mesa, nenhum pedido de reunião, nenhum e-mail que não fosse sobre atualizações rotineiras de projeto. O silêncio era o que mais assustava, silêncio demais.
Às 17h30, Emma já havia mudado de ideia sobre ir à festa 17 vezes. No momento, estava na 18ª tentativa de se convencer de que tudo ficaria bem, que podia aparecer, sorrir por meia hora e sair discretamente antes que algo terrível acontecesse. No banheiro, retocou a maquiagem com mãos trêmulas e ensaiou expressões neutras diante do espelho. Sorriso educado. Postura profissional. Absolutamente nada que denunciasse que menos de 24 horas antes ela havia deixado uma mensagem de voz emocional e constrangedora para o próprio chefe. Olhou-se atentamente, pálida, olheiras marcadas, e aquele olhar levemente perdido de quem não dorme direito há dias. Não havia mais o que fazer. Quando as portas do elevador se abriram no terraço, a festa já estava em pleno andamento. Colegas espalhados em pequenos grupos, copos nas mãos, com o horizonte da cidade brilhando ao fundo sob a luz dourada do entardecer. Cordões de luz branca cruzavam o espaço, lançando um brilho suave e acolhedor sobre tudo. Uma mesa farta de aperitivos ocupava uma das paredes, e de algum lugar invisível vinha uma música animada, genérica, o tipo que preenche o ar sem realmente ser ouvida. Emma respirou fundo e foi direto ao bar. Se era para sobreviver àquela noite, precisaria de algo para amenizar a tensão. Embora soubesse perfeitamente que o álcool tinha sido o início de toda aquela catástrofe. Emma! Ela se virou e viu Marcus, do setor financeiro, aproximando-se com o nó da gravata afrouxado e um sorriso largo. Tinham trabalhado juntos em alguns projetos e se davam bem, embora Emma sempre tivesse a sensação de que ele a olhava com um interesse que ela jamais poderia retribuir. Que bom que veio, disse ele, animado. Experimentou os canapés de cogumelo? Estão incríveis. Emma aceitou uma taça de vinho branco das mãos do barman e forçou um sorriso que esperava soar normal. Ainda não. Acabei de chegar. Marcos começou a contar uma história sobre algo que havia acontecido no departamento dele naquela tarde. Emma balançava a cabeça e sorria nos momentos certos, mas não ouvia uma palavra. Seus olhos vasculhavam a multidão, procurando ele. E então o viu. James, de pé, perto do parapeito do terraço, conversando com Lauren, sua sócia, e 2 clientes que Emma reconheceu de reuniões recentes. Ele parecia relaxado, rindo de algo que um deles dissera, a postura tranquila, o olhar leve. E Emma sentiu o peito se contrair. Ele parecia normal, completamente intocado pelo desastre que a consumia por dentro, como se nada tivesse acontecido. Talvez para ele nada tivesse mesmo. Talvez o correio de voz tenha sido tão fora de contexto, tão absurdo, que ele simplesmente apagou. Classificou aquilo como um deslize bizarro, algo que não valia sequer ser comentado. O pensamento deveria confortá-la, mas em vez disso doeu. Uma rejeição diferente, silenciosa, cortante, como se o simples fato de ele não reagir fosse a pior resposta possível, do tipo em que ela nem valia uma conversa, nem merecia ser mencionada diretamente. Emma se obrigou a prestar atenção na história de Marcos, reagindo nos momentos certos, fingindo naturalidade, tentando parecer alguém que não tinha se humilhado de forma espetacular. Há menos de um dia, a festa seguia ao redor dela. Risadas, conversas, taças tilintando, criando uma bolha de normalidade, na qual Emma queria acreditar desesperadamente. Por um breve instante, ela quase se convenceu de que sairia daquela noite ilesa. Até vê-lo. James se despedia do grupo e começava a atravessar a multidão na direção dela. O coração de Emma disparou. Os dedos apertaram com força a taça de vinho, e o som do próprio pulso ecoou alto em seus ouvidos. Era agora. Ele iria chamá-la de canto, dizer com gentileza, mas firmeza, que a mensagem de voz tinha sido
inadequada, que esperava que ambos pudessem a seguir em frente, que a valorizava como funcionária. Mas sempre há um mas. Marcos continuava falando, completamente alheio à atenção dela. Emma tentava se preparar, ajustar o rosto, encontrar uma expressão que não revelasse o pânico que borbulhava por dentro. Mas então James simplesmente passou por ela. Mal olhou. Apenas um aceno breve, educado. Emma. Marcos, disse em tom neutro antes de seguir para o bar. Emma soltou o ar que nem percebeu estar prendendo, um suspiro trêmulo. Não sabia se sentia alívio ou quase devastação. Marcos, percebendo a distração, seguiu o olhar dela. Tudo bem? Você está meio pálida. Ela forçou um sorriso que pareceu ranger no rosto. Tudo ótimo, só cansada. Semana longa. Era um eufemismo gigantesco, mas Marcos pareceu aceitar e mudou de assunto, empolgado, falando sobre um show que veria no fim de semana. Emma assentia mecanicamente, respondendo com frases automáticas, enquanto observava James de relance no bar. Rindo, conversando com o barman, tranquilo, como se nada existisse fora daquele momento. Os minutos se arrastavam com uma lentidão cruel. Ela tentou circular, conversar com colegas, rir de piadas que nem registrava. Estava no modo automático, presa em um loop de ansiedade e incerteza. Por que ele não disse nada? Será que ouviu a mensagem? O não saber era pior do que qualquer confronto, pior do que qualquer constrangimento. Era como viver num limbo silencioso, onde tudo parecia possível e nada era real. Esgotou a taça de vinho, cogitou pegar outra, mas desistiu. Precisava manter a mente lúcida. No caso de James decidir finalmente enfrentar o elefante invisível, que apenas ela parecia enxergar. Estava prestes a planejar uma fuga antecipada, já traçando mentalmente o caminho mais rápido até o elevador, quando a música parou de repente. O silêncio abrupto fez todos se virarem. Ali, perto do sistema de som, estava James, agora com o microfone na mão. Ao lado dele, Lauren sorria, claramente divertida. Desculpem interromper a festa, disse James, a voz firme e clara dominando o terraço. Mas Lauren e eu queríamos tirar um momento para agradecer a todos vocês por mais um trimestre incrível. Olhou em volta, o olhar seguro, sereno. O esforço e a dedicação de cada um aqui são o que fazem desta empresa um sucesso. E a gente não diz isso o suficiente, então estamos dizendo agora. Obrigado. As palavras ecoaram no ar quente da noite, e o coração de Emma, preso entre o alívio e o desespero, batia como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. O som dos aplausos ecoou pelo terraço e Emma bateu palmas também, mais grata pelo disfarce do que pela homenagem. Era bom ter algo para fazer com as mãos além de tremê-las. Antes de voltarmos à comemoração, continuou James, e havia algo em seu tom que fez o estômago de Emma despencar. Eu queria compartilhar uma coisa com todos vocês. O mundo pareceu inclinar-se de lado. A visão de Emma estreitou, tudo à volta perdeu cor e som, restando apenas o rosto dele. Não, ele não faria isso. Ele não podia se estar prestes a fazer isso. Normalmente, eu não traria assuntos pessoais para um ambiente profissional. James prosseguiu, olhando calmamente para a plateia. Mas esse recado foi tão honesto, tão surpreendentemente corajoso, que acredito que ele merece ser ouvido. O olhar dele encontrou o dela e ficou ali, preso. Emma parou de respirar. O sangue fugiu do rosto e as pernas pareceram virar pedra. Emma Clark, disse James, a voz firme, impassível. Uma das nossas melhores analistas, alguém cujo trabalho admiro há 2 anos, me deixou uma mensagem ontem à noite. O ar sumiu dos pulmões de Emma. O som ao redor se dissolveu.
Ela conseguia apenas ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, alto e frenético. As cabeças começaram a se virar, os olhares varrendo o terraço, procurando por Emma Clark. Aqueles que sabiam quem ela era agora a encaravam diretamente, expressões de surpresa, curiosidade, até diversão. Era o fim de tudo. Era assim que a carreira dela acabava, como uma história de advertência contada nas pausas para o café, como a analista brilhante que, bêbada, ligou para o chefe e confessou seu amor. "E eu vou tocar a mensagem agora", anunciou James. Um riso nervoso escapou de alguém na multidão, sem saber se era brincadeira. Emma queria correr, empurrar todos e sumir. Mas as pernas não obedeciam. Sophie ia matá-la por não ter fugido quando teve a chance. James tirou o celular do bolso, deslizou o dedo na tela e então o som da própria voz de Emma ecoou pelos alto-falantes, levemente arrastada, sincera demais, nua demais. Greater than James. "Oi, é a Emma. Emma Clark. Obviamente você sabe quem eu sou. Nós trabalhamos juntos." Isso foi estúpido de dizer. O silêncio era absoluto agora. Cada palavra reverberava no ar como uma sentença. Emma ouvia a si mesma falar sobre pensar nele o tempo todo, sobre o sorriso dele, sobre como ele lembrava o jeito que ela tomava café. Cada frase era um golpe, uma dor física. As lágrimas começaram a cair, quentes e silenciosas. Mas ela não conseguia enxugá-las, porque isso seria admitir que elas existiam. Admitir que tudo aquilo era real. Ao redor, rostos observavam, alguns constrangidos, outros com pena, e outros os piores, com aquele brilho cruel de quem estava saboreando o espetáculo. Marcos, ao lado dela, ficou completamente quieto. Em algum lugar, alguém sussurrava por trás da mão, e a voz gravada continuava. Falava sobre medo de arruinar tudo, sobre estar se apaixonando, sobre o cansaço de fingir que não sentia nada. E Emma, impotente, envergonhada, presa dentro da própria confissão, desejava apenas uma coisa: que o vento do terraço fosse forte o suficiente para levá-la dali, ou que o chão simplesmente a engolisse inteira. Parecia que nunca ia acabar. Cada palavra vulnerável ecoava sob a luz cruel do escrutínio público, e Emma nunca tinha se sentido tão exposta, tão completamente destruída. Quando sua voz gravada finalmente disse o último "tchau" e o áudio terminou, silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não conseguia olhar para ninguém, não suportava ver as reações, os olhares, apenas fixava os olhos no chão, desejando com todas as forças ter o poder de sumir. Então James falou novamente. Sua voz agora era mais suave, mais humana. "Emma, onde você está?" Ela não respondeu. Não conseguia. O nó em sua garganta era intransponível. Mas não precisou. As pessoas começaram a se afastar, abrindo um corredor entre elas. E James caminhava em sua direção, o microfone esquecido na mão, o olhar preso no dela. A respiração de Emma vinha curta, entrecortada, enquanto ele parava diante dela, perto o bastante para que ela visse os reflexos azuis nos olhos cinzentos dele, perto o bastante para que todos pudessem ouvir o que ele dissesse a seguir. "Isso foi a coisa mais corajosa que alguém já me disse." Falou baixo, mas com uma firmeza que atravessou o silêncio. Emma piscou, confusa. Aquilo não era o que ela esperava. Não era o que ele deveria dizer. "Eu devia ter dito algo antes", continuou James, levantando a mão e enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dela com o polegar. O gesto era tão terno, tão inesperadamente íntimo, que o peito de Emma pareceu se partir em 1000 pedaços. "Eu devia ter te contado meses atrás que você é a primeira pessoa em quem eu penso quando acordo, e a última antes de dormir, que eu invento desculpas para passar pela sua mesa só para ver você sorrir,
porque isso muda completamente o meu dia. Que eu lembro o seu pedido de café não por hábito, mas porque quero lembrar tudo sobre você. A outra mão dele subiu para segurar o rosto dela, e o toque era quente, constante, real. Emma quase não conseguia entender o que estava acontecendo. As palavras dele pareciam vir de outro mundo, impossível e perfeito demais para ser verdade. Eu sou o seu chefe, disse James, a voz firme, projetada o bastante para todos ouvirem. E eu tentei com todas as forças ser profissional. Tentei não cruzar limites, não te deixar desconfortável. Mas a verdade é, Emma Clark, eu venho me apaixonando por você, desde mais ou menos a sua segunda semana aqui. Ele sorriu, lembrando. Quando você ficou até meia-noite consertando uma apresentação que nem era sua responsabilidade, e ainda pediu desculpas por não tê-la terminado antes. Você é brilhante, dedicada, e tem esse jeito de enxergar soluções que ninguém mais vê. E sim, eu percebo como você sorri quando lê algo engraçado. E sim, eu lembro do seu café de propósito, porque é a única maneira de cuidar de você nos pequenos gestos que me são permitidos. Emma o encarava, o coração em disparada, tentando processar o que estava ouvindo. Em questão de horas, o pesadelo que a atormentara virou algo que parecia um sonho impossível. James Hartwell, o homem que ela achava que ficaria horrorizado com sua confissão, estava ali, diante de todos, dizendo que sentia o mesmo. Nada fazia sentido. Nada. Exceto ele. Você não vai me demitir? Conseguiu sussurrar, a voz trêmula, rouca de tanto chorar. James riu, um riso verdadeiro, cheio de alívio e ternura, e balançou a cabeça. De demitir você, Emma? Ele disse com um sorriso que fez o coração dela vacilar. Não. Eu quero dançar com você. Demitir você, Emma. James repetiu, sorrindo de leve. Estou tentando te dizer que quero sair com você. Se você me quiser, é claro. Se eu ainda não te assustei completamente com esse grande gesto que a Lauren me convenceu de que seria romântico, mas que agora, fazendo, parece possivelmente uma loucura. Atrás dele, Emma viu Lauren levantando o polegar com um sorriso satisfeito de quem tinha acabado de assistir a um plano dar certo. O murmúrio do público começou a crescer. Vozes misturadas entre surpresa e empolgação. E vários colegas de Emma sorriam. Alguns até batiam palmas discretamente. Marcos, do lado dela, apertou seu ombro num gesto de apoio antes de recuar e deixá-los a sós. Você... tocou o meu correio de voz. Emma conseguiu dizer, ainda tentando compreender o que estava acontecendo. Na frente de todo mundo. James, eu achei que você fosse me humilhar. A expressão dele mudou, ficando séria e arrependida. Eu sei, e sinto muito pelo susto, de verdade. Mas eu precisava que você entendesse uma coisa, que todos entendessem na verdade. A coragem que você teve ao me ligar e ser tão honesta, tão vulnerável, é algo que eu mal consigo compreender. E eu queria que você soubesse que não é algo para se envergonhar. É algo para ser celebrado. Ele olhou ao redor, para os rostos curiosos, sorridentes, e então voltou a olhar apenas para ela. A mão dele ainda segurava o rosto de Emma com delicadeza, como se ela fosse algo frágil e precioso. Eu queria que todos aqui soubessem que eu sou o sortudo. Que Emma Clark, uma mulher incrível, inteligente, que poderia ter qualquer pessoa, escolheu ter sentimentos por mim. E eu não vou esconder isso, nem fingir que não é a melhor coisa que já me aconteceu. Quis fazer uma declaração. E sim, Lauren me avisou que talvez fosse um pouco dramático, mas eu passei 2 anos sendo cuidadoso, profissional, e tudo o que consegui foi ficar sozinho. Então achei que um pouco de drama valia a pena tentar. Emma soltou o ar num som que era meio riso, meio soluço. Você podia simplesmente ter me retornado a ligação.
disse balançando a cabeça, incrédula. James riu, o polegar traçando suavemente o contorno do rosto dela. Eu podia. Mas onde estaria a graça nisso? Além disso, ele se inclinou um pouco, a voz mais baixa e cúmplice. Agora, todo mundo sabe que você está fora do mercado. O que significa que eu não vou mais precisar assistir o Marcos do financeiro tentando flertar com você nas festas da empresa. Emma o olhou surpresa. Você percebeu isso? O sorriso que ele deu foi aquele. O mesmo sorriso raro, aberto e juvenil que fazia o coração dela disparar. Eu percebo tudo sobre você, Emma. É um problema com o qual eu venho lidando há um bom tempo. Ao redor deles, alguém começou a bater palmas. E logo os outros acompanharam. O som cresceu, se transformando em uma onda de aplausos, risadas, alguns assobios e gritos de incentivo. Emma sentiu o rosto corar, mas pela primeira vez naquele dia, não era de vergonha. Era pela alegria incontrolável, pela constatação de que aquilo era real. James estava ali, declarando seus sentimentos. Diante de todos, transformando um pesadelo em algo que parecia saído de um sonho. Então, disse James com a voz baixa apenas para ela, abafada pelo barulho ao redor. Isso quer dizer que você vai sair comigo? Oficialmente, quero dizer. Talvez em algum lugar onde não haja planilhas nem relatórios trimestrais. Emma assentiu, sem conseguir formar palavras, e então riu e chorou ao mesmo tempo. Quando James a puxou para seus braços, segurando-a firme, e ela pôde sentir o ritmo acelerado do coração dele, batendo contra sua bochecha. Só para constar, murmurou ela contra o peito dele. Essa é a forma mais insana com que alguém já me chamou para sair. James sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Prometo tentar ser mais convencional da próxima vez. E Emma sentiu algo dentro do peito. Algo que havia estado preso, tensionado por meses. Finalmente se soltar, finalmente respirar. A festa recomeçou ao redor deles. A música voltou a tocar. As conversas se misturaram no ar e o riso dos colegas ecoava pelo salão. Mas Emma e James continuaram ali, imóveis por um longo instante, abraçados um no outro, enquanto as luzes da cidade cintilavam atrás deles como um pano de fundo perfeito para o que acabara de acontecer. Por fim, Lauren surgiu ao lado de James, um sorriso largo estampado no rosto. Eu te disse que ia funcionar. Ela cruzou os braços, triunfante. Você me deve $20. James suspirou e, ainda mantendo um braço em torno da cintura de Emma, lançou um olhar cansado à sócia. Você apostou nisso? Ah, por favor, Lauren respondeu, balançando a mão de forma despreocupada. Eu apostei com a Sophie que você faria algo dramático. Ela achou que você tomaria a decisão sensata e ligaria para Emma em particular. Mas eu te conheço melhor. Ao ouvir o nome, Emma arregalou os olhos. Meu Deus! Sophie! Eu preciso ligar para ela. Ela vai me matar por não ter avisado que... Fez um gesto confuso com as mãos, indicando a varanda, James e tudo ao redor. Que isso tudo ia acontecer. Já mandei mensagem para ela, disse Lauren com um sorrisinho satisfeito. Ela respondeu parabéns. E também que você vai pagar o vinho da próxima vez, já que agora a sua vida amorosa é mais interessante que a dela. Emma balançou a cabeça, rindo, mas ainda atordoada. Com tudo o que havia acontecido em apenas 20 minutos, o salto de um possível desastre profissional para estar nos braços do homem por quem estava apaixonada há meses. Eu ainda não acredito que isso é real, confessou, olhando para James. Parte de mim acha que vou acordar e descobrir que tudo isso foi só um pesadelo de ansiedade, muito bem elaborado. James apertou levemente o braço em volta da cintura dela. É real, sim.
Ele hesitou um instante, então acrescentou com um tom mais prático. Mas eu deveria mencionar que vamos precisar informar o RH. Existem regras sobre supervisores namorarem subordinados diretos, e eu quero fazer tudo dentro das normas. O estômago de Emma deu um leve nó. Isso vai ser um problema? Significa que um de nós vai precisar ser transferido para outra equipe, explicou ele calmo. Normalmente, nesses casos, como eu sou o CEO, seria você quem mudaria. Mas eu quero que você escolha, Emma. A sua carreira importa, e eu não vou deixar nosso relacionamento interferir no seu crescimento aqui. Vamos encontrar uma solução que funcione para os dois. A maneira como ele dizia aquilo, ponderado, respeitoso, preocupado com ela, fez Emma se apaixonar ainda mais. Nós vamos resolver, respondeu com um sorriso suave. Juntos. Juntos, repetiu James, e a forma como ele disse, como uma promessa, fez o coração dela saltar no peito. A festa seguia, mas Emma mal percebia o que acontecia ao redor. Estava completamente perdida na sensação da mão de James segurando a sua. No jeito como ele olhava para ela, como se também não acreditasse que ela era real. A conversa entre eles fluía fácil, leve, agora que todas as barreiras haviam caído. Colegas se aproximavam para parabenizá-los, alguns com piadinhas, outros realmente felizes. E Emma se pegava rindo mais do que rira em meses. Até Marcos apareceu, num tom bem-humorado, admitindo a derrota. Eu sempre soube que você estava fora do meu alcance, Emma. Brincou, arrancando gargalhadas dela. Ela o abraçou, grata pela gentileza e pelo bom humor. Quando a noite foi avançando e a multidão começou a se dispersar, James se inclinou, sussurrando ao ouvido dela. Que tal a gente sair daqui? Um lugar mais tranquilo, onde a gente possa conversar de verdade, sem toda a empresa nos observando. Emma sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia tão promissor quanto o brilho das luzes lá fora. Emma concordou, sem hesitar, tomada por uma urgência quase incontrolável de ficar sozinha com ele, de finalmente ter uma conversa que não fosse uma performance diante de uma plateia. Eles se despediram rapidamente. Lauren piscou para Emma com um ar cúmplice, sussurrando que cobriria os dois no dia seguinte caso quisessem almoçar mais demoradamente. Poucos minutos depois, o elevador descia, em direção à rua, e Emma sentia o coração bater rápido, uma mistura de incredulidade e euforia. Para onde você quer ir? Perguntou James, quando o ar fresco da noite os envolveu. Emma pensou. Poderia sugerir um jantar, umas taças de vinho, talvez uma caminhada à beira do rio. Mas o que ela queria, de verdade, o que queria há meses, era apenas estar com ele. Sem máscaras, sem protocolos. Para sua casa, disse num impulso e logo se apressou em se corrigir. Quer dizer, só para conversarmos com mais privacidade, não que eu. James não a deixou terminar. Beijou-a. Um beijo suave, mas cheio de intenção. A mão dele deslizou até a nuca dela, firme e delicada ao mesmo tempo, e quando se afastou, Emma já não conseguia pensar em nada. Os pensamentos haviam se espalhado como folhas ao vento. Minha casa é perfeita, murmurou ele, a voz rouca. Só um aviso. Ela não é tão impressionante quanto o escritório. Eu não sou exatamente bom em decoração de interiores. Eles chamaram um táxi. O trajeto até o apartamento de James, um loft no lado oeste da cidade, passou num turbilhão de expectativa e nervosismo doce. A mão de Emma repousava dentro da dele, os dedos entrelaçados, e o polegar de James traçava círculos lentos em sua palma, enviando pequenas descargas elétricas por todo o corpo dela. Emma o observava de relance, fascinada com o homem ao seu lado. O homem que, de alguma forma, havia enxergado por trás de toda sua fachada profissional.
percebendo os sentimentos que ela tentava esconder havia tanto tempo. Eu realmente achei que você ia me demitir, confessou, quando o carro se misturou ao trânsito da noite. Quando você começou a tocar aquele correio de voz, eu, sinceramente, pensei em pular do terraço. James fez uma careta de arrependimento. Eu sinto muito. A Lauren achou que o choque tornaria o final mais emocionante, mas talvez eu devesse ter te dado algum aviso. Da próxima vez que quiser deixar uma confissão bêbada, me manda uma mensagem antes, para eu poder preparar uma reação que não envolva te humilhar em público. Não vai haver uma próxima vez. Emma respondeu com firmeza, embora sorrindo. Aprendi a lição sobre ligar depois de beber. De agora em diante, todas as minhas confissões serão feitas sóbrias. E em particular. Não sei não, provocou James, o olhar divertido. A Emma bêbada tem uma pontualidade impecável. Se você tivesse me ligado durante o expediente, eu provavelmente teria entrado em pânico e dito algo idiota sobre manter limites profissionais. Mas aquela mensagem me deu tempo para pensar, para perceber que eu não queria mais manter limites. Eu queria você. A sinceridade crua daquelas palavras fez o ar escapar dos pulmões de Emma. Logo, o táxi parou diante de um prédio elegante, um antigo armazém convertido em apartamentos modernos, com janelas amplas e estrutura metálica exposta. James pagou o motorista e pegou a mão dela, guiando-a para dentro. O coração de Emma martelava com força quando o elevador os levou até o quarto andar. Era real. Ela estava ali, prestes a entrar no apartamento do próprio chefe, prestes a cruzar uma linha invisível que até aquele momento existia apenas em pensamentos proibidos. James destrancou a porta e o que se revelou diante dela era exatamente o que imaginara. Um reflexo dele. Linhas limpas, móveis discretos, prateleiras repletas de livros e enormes janelas de vidro que emolduravam as luzes da cidade. Mas havia também calor. Um tipo de conforto sutil que denunciava que alguém realmente vivia ali. "Posso te oferecer algo para beber?" perguntou James com um leve sorriso, e pela primeira vez naquela noite ele parecia tão nervoso quanto ela. "Vinho? Café? Água?" perguntou James com um sorriso leve. "A água está ótimo", respondeu Emma. A boca estava seca e ela precisava de algo para ocupar as mãos e disfarçar o nervosismo que borbulhava dentro dela. Enquanto ele desaparecia na cozinha, Emma se aproximou das estantes de livros. Havia de tudo: romances clássicos, títulos de negócios e uma coleção impressionante de romances policiais. Ela puxou um exemplar antigo de The Big Sleep e sorriu. "Você gosta de Raymond Chandler?" gritou, folheando as páginas amareladas. "Sou obcecado por Chandler", respondeu James, voltando com 2 copos d'água. "Já li tudo o que ele escreveu pelo menos 3 vezes. Gosto de como ele transforma o cínico em algo quase romântico, de como descreve Los Angeles como uma cidade cheia de sombras e promessas." Emma se virou para ele, ainda segurando o livro. "Eu nunca teria adivinhado isso sobre você. No trabalho, você é tão focado, tudo negócios. Não imaginei que tivesse uma paixão secreta por histórias no ar." James colocou os copos sobre a mesa de centro e deu alguns passos em direção a ela. Perto o bastante para que Emma sentisse novamente aquele perfume amadeirado que a deixava levemente tonta. "Há muita coisa que você ainda não sabe sobre mim", ele disse, o olhar preso ao dela. "E estou ansioso para deixar você descobrir. Você ainda." Ficou suspenso no ar, carregado de promessas e possibilidades. Emma devolveu o livro à prateleira, as mãos tremendo levemente. "Ainda estou tentando acreditar que tudo isso é real, que você realmente sente o mesmo. Hoje de manhã eu tinha certeza de que minha carreira tinha acabado, que eu ia ter que mudar de cidade para escapar da vergonha." "Eu devia ter te dito antes", James murmurou, a culpa evidente no rosto. "Perdi tanto tempo tentando ser profissional, tentando fazer o que era certo, quando o certo, na verdade,
era ser honesto. Ele respirou fundo antes de continuar, a voz carregada de emoção. Emma, eu estava miserável tentando manter distância. Cada vez que eu precisava te tratar como apenas mais uma funcionária, cada vez que restringia nossas conversas ao trabalho, parecia que eu estava negando uma parte essencial de mim. A Lauren vive dizendo há meses que eu sou um idiota, que a vida é curta demais para deixar políticas de empresa decidirem nossa felicidade. Emma deu um passo mais perto, encorajada pela franqueza dele. E o que mudou? O que te fez decidir tocar o correio de voz na frente de todo mundo, em vez de só me ligar em particular? James ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos roçando de leve sua pele. Ouvir você dizendo que estava se apaixonando por mim, ouvir o medo na sua voz, me fez perceber que eu já estava estragando tudo ao não ter coragem de admitir o que sentia. Você teve uma coragem enorme, Emma. Abriu o coração mesmo morrendo de medo. E eu pensei, que tipo de homem eu seria se não retribuísse essa coragem? Ele riu baixinho, sem desviar o olhar. Se eu só te ligasse e dissesse: Oi, valeu pela mensagem, também gosto de você, quer tomar um café? Isso não seria suficiente. Eu precisava te mostrar o quanto você realmente significa para mim. O polegar dele deslizou pelo lábio inferior dela, e Emma esqueceu como respirar. Então eu decidi fazer uma declaração, mostrar para você e para todo mundo que estou totalmente dentro disso, que não vou esconder o que sinto, nem tratar como algo vergonhoso. Emma conseguiu apenas murmurar num fio de voz. Foi definitivamente uma declaração. Os dois estavam tão próximos agora que quase não havia espaço entre eles. O calor do corpo de James a envolvia, e cada batida do coração parecia ecoar alto demais no silêncio do apartamento. Para ser sincera, ela sussurrou, um sorriso tímido nos lábios. Acho que foi a coisa mais romântica que alguém já fez por mim, mesmo que eu quase tenha tido um infarto no processo. James soltou uma risada baixa, o olhar terno e intenso ao mesmo tempo, como se estivesse vendo nela o começo de tudo o que sempre quis. James riu baixinho, encostando a testa na dela. Prometo tentar causar menos ataques cardíacos no futuro, murmurou com um sorriso, embora eu não possa garantir que não vá fazer algo dramático de vez em quando. Parece que tem funcionado para mim até agora. Antes que Emma pudesse responder, ele a beijou novamente. Mas desta vez, não havia plateia, nem expectativas, apenas os dois, finalmente se permitindo aquilo que tinham desejado por tantos meses. As mãos de Emma agarraram o tecido da camisa dele, puxando-o para mais perto, e ela o beijou de volta com toda essa intensidade reprimida, todo o desejo cuidadosamente escondido sob a fachada profissional. Os braços de James envolveram sua cintura, colando-a contra o peito dele. Emma deixou escapar um som que, em qualquer outra circunstância, teria sido constrangedor. Mas agora, nada mais importava além da sensação da boca dele na sua, do calor sólido de seu corpo, da forma como ele a segurava, como se fosse algo precioso. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, James manteve a testa colada à dela, os olhos fechados. Eu queria fazer isso há tanto tempo, confessou, a voz rouca, quase um sussurro. Toda vez que você entrava no meu escritório com relatórios, toda vez que ficávamos até tarde trabalhando, eu queria te beijar, e não podia. Emma sorriu, ainda tonta pelo beijo. Bem, agora você pode, disse provocando. Acabaram-se as barreiras profissionais. James soltou um riso, mas logo seu semblante ficou mais sério. Sobre isso, precisamos conversar sobre a parte prática. Eu falei sério quando disse que vamos reportar tudo ao RH. Quero fazer as coisas direito. Sua carreira é importante, Emma, e eu jamais deixaria nosso relacionamento colocar isso em risco. Emma olhou com ternura. A seriedade dele, o cuidado, o senso de responsabilidade.
Tudo isso só fazia com que ela se apaixonasse mais. Ainda assim, parte dela queria ignorar tudo isso, esquecer o mundo lá fora e beijá-lo de novo. "Quais são as nossas opções?" perguntou. James a guiou até o sofá. Sentaram-se lado a lado, o braço dele envolvendo os ombros dela, o corpo dela naturalmente se encaixando contra o dele, como se já tivessem feito isso 1000 vezes. "Opção 1", começou ele. "Você pode se transferir para a equipe da Lauren. Ela se torna sua supervisora oficial. Eu viro apenas seu namorado, não seu chefe, e assim evitamos qualquer conflito de interesse." Ele continuou, o tom calmo e ponderado. "Opção 2, mantemos tudo em sigilo por enquanto, até decidirmos uma solução a longo prazo." Opção 3, admitimos que a vida é curta e confusa demais para seguir todas as regras ao pé da letra, e navegamos por essa zona cinzenta o melhor que pudermos. Emma ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. A ideia de mudar de equipe não a empolgava. Ela amava os projetos em que trabalhava, os clientes com quem havia criado vínculos, mas entendia o motivo por trás da sugestão. "E o que você quer?" ela perguntou. "Qual opção funciona melhor para você?" James suspirou, passando o polegar suavemente pelo ombro dela. "Sinceramente, quero a opção 1. Ele olhou nos olhos dela, a voz firme, sincera. "Não é por duvidar de nós ou da nossa capacidade de manter o profissionalismo. É porque não quero que ninguém questione as suas conquistas. Se você continuar na minha equipe enquanto estivermos juntos, cada promoção, cada aumento, cada reconhecimento que você receber será questionado. As pessoas vão dizer que foi favoritismo. E você é talentosa demais, dedicada demais, para deixar que diminuam o valor do que você conquistou." As palavras dele a atingiram fundo, apertando seu peito de um jeito doce e doloroso ao mesmo tempo. Ele não estava pensando apenas neles. Estava pensando nela, em sua reputação, em seu futuro, no respeito que ela merecia. E foi nesse instante que Emma teve a certeza absoluta. James Hartwell não era apenas o homem de quem ela estava apaixonada. Era o homem que ela podia amar sem medo. "Você tem razão", disse Emma em voz baixa. "Eu não tinha pensado por esse lado, mas você tem razão. Se eu me transferir para a equipe da Lauren, eu perco meus projetos? Nós fazemos a transição aos poucos", explicou James. "E, para ser honesto, a Lauren vem querendo alguém com as suas habilidades analíticas há meses. Ela vai ficar encantada em ter você na equipe. Além disso, isso significa que a gente poderia finalmente almoçar junto, sem ninguém especular sobre o que estamos conversando." Emma riu, apesar de si mesma. "Acho que há certas vantagens em não precisar esconder que estamos namorando." "Muitas vantagens", concordou James, beijando de leve a têmpora dela. "Como poder fazer isso quando eu quiser? E poder dizer para as pessoas que você é minha namorada, sem me preocupar com violações de RH, e te levar aos eventos da empresa como meu par, em vez de apenas te observar do outro lado da sala, imaginando como seria te ter por perto." A palavra namorada percorreu o corpo de Emma como uma corrente elétrica. Ela tentou disfarçar o sorriso, mas falhou completamente. "Namorada? Eu vou ser a namorada de James Hartwell? Sophie nunca mais vai me deixar esquecer disso." "Sophie é a amiga que te incentivou a deixar o recado?" perguntou James, divertido. "Porque acho que devo a ela um presente de agradecimento. Talvez uma garrafa de vinho bem cara." "Ela vai cobrar, pode apostar", brincou Emma. "E sim, foi ela quem praticamente me empurrou para fazer a ligação. Mas, em minha defesa, eu já estava meio bêbada e emocional. Ela só deu o empurrão final." A expressão de James suavizou, ficando terna. "Ainda bem que ela fez isso, e ainda bem que você foi corajosa o suficiente para ser honesta. Mesmo com a coragem do vinho, isso me deu permissão para ser honesto também."
Eles ficaram ali, conversando por horas, enroscados no sofá de James, rindo e compartilhando histórias, desmontando pouco a pouco as máscaras profissionais que usavam há tanto tempo. Emma descobriu que James sempre quis ser fotógrafo e que ainda saía nos fins de semana com sua velha câmera analógica, capturando a cidade em preto e branco. James soube que Emma, antes de entrar no mundo corporativo, pensara em ser professora, que passara um verão inteiro como voluntária em um programa de alfabetização e que às vezes ainda se perguntava como teria sido seguir aquele caminho. Eles falaram sobre suas famílias, seus medos, seus sonhos, aquelas conversas que transformam dois colegas em algo muito mais profundo. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Emma suspirou. Eu deveria ir para casa, disse relutante. Se eu aparecer amanhã no trabalho com a mesma roupa, o pessoal vai começar a especular. E acho que já temos assunto suficiente para eles por um tempo. James sorriu compreensivo, pegando o celular. Vou chamar um carro para você. E a acompanhou até a calçada, de mãos dadas, os dedos entrelaçados como se sempre tivessem se encaixado daquele jeito. A cidade estava silenciosa, as luzes refletindo nas janelas ao redor. Amanhã vai ser interessante, comentou Emma, olhando para ele. Todo mundo vai ter perguntas. Que perguntem, respondeu James tranquilo. Não temos nada a esconder. Somos dois adultos que se gostam e estão lidando com isso da maneira certa. Se alguém tiver problema com isso, que venha falar comigo. O carro parou em frente a eles. James abriu a porta para ela, mas antes que Emma pudesse entrar, ele a puxou de volta e a beijou mais uma vez. Foi um beijo lento, doce e cheio de promessas. Me manda mensagem quando chegar em casa, para eu saber que está bem, murmurou contra os lábios dela. E Emma, obrigado por ter sido corajosa o bastante para me ligar. Obrigado por dizer o que eu tinha medo demais para admitir. Emma sorriu, o coração tão cheio que parecia prestes a explodir. Obrigada por não me demitir, disse com um riso suave, por toda aquela declaração dramática em público e por ser exatamente quem eu esperava que você fosse, por baixo de toda aquela distância profissional. Ela o beijou de novo, um toque rápido, leve, mas cheio de carinho. E então entrou no carro. Quando o veículo se afastou da calçada, Emma olhou pela janela traseira e o viu ainda ali, parado sob a luz amarelada do poste, as mãos nos bolsos, observando-a ir embora com um sorriso discreto. No celular, 17 mensagens de Sophie piscavam na tela, cada uma mais empolgada e curiosa do que a anterior, exigindo detalhes sobre tudo. Na manhã seguinte, o despertador pareceu tocar cedo demais, mas pela primeira vez em muito tempo, Emma não estava temendo ir para o trabalho. Ela escolheu a roupa com cuidado, algo profissional, mas que também dissesse de forma sutil: sim, talvez eu esteja namorando o CEO. Quando percebeu o próprio pensamento, riu baixinho. Ela estava namorando o CEO. Ainda soava irreal, como se a qualquer momento fosse acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho elaborado. Mas o celular a fez sorrir novamente. Uma mensagem simples já esperando na tela. Bom dia. De James. 2 palavras. E ela ficou sorrindo feito uma boba sobre a xícara de café. O escritório estava em alvoroço quando Emma chegou. Conversas abafadas, olhares curiosos, sorrisos mal disfarçados. Ela sentiu cada par de olhos acompanhando seus passos até a mesa, mas manteve a cabeça erguida e a expressão tranquila, recusando-se a dar a qualquer um o prazer de vê-la desconfortável. Mal havia se sentado quando Lauren apareceu, apoiando-se de maneira descontraída na beira da mesa, com um sorriso de quem sabia exatamente tudo. Então, foi uma baita festa ontem, hein? Disse com tom leve e divertido. Emma sentiu as bochechas queimarem. Lauren, eu sinto muito se deixamos o clima estranho. Eu sei que há as políticas da empresa e... Ah, para! Interrompeu Lauren, erguendo uma mão. Eu estou feliz por vocês. De verdade.
Tenho visto o James se torturar, tentando ser profissional, e você, bem, tentando fingir que não estava completamente apaixonada por ele. Ontem foi perfeito. Dramático, claro, mas perfeito. Emma deixou escapar uma risadinha nervosa. O James comentou que eu deveria me transferir para a sua equipe para evitar conflitos de interesse. Mas isso é algo que você realmente quer? Ou ele só estava sendo educado? A expressão de Lauren mudou, ficando mais séria, profissional. Emma, eu estou tentando te roubar da equipe dele desde que você terminou aquela análise da Whitmore 6 meses atrás. Ela cruzou os braços. Você é exatamente o tipo de analista que eu quero. Detalhista, criativa e com coragem de desafiar premissas erradas. Lauren inclinou-se um pouco para a frente, os olhos brilhando de empolgação. Se você topar a transferência, eu garanto que vai valer a pena. Projetos melhores, mais contato direto com os clientes. E, de bônus, o privilégio de poder namorar o CEO sem ninguém questionar o seu mérito profissional. Emma sentiu o peso da preocupação desaparecer, substituído por um alívio quente e feliz. Então sim, disse sorrindo, eu adoraria me transferir para sua equipe. Excelente. Lauren se endireitou, claramente satisfeita. Vou iniciar a papelada ainda hoje. Ela deu alguns passos, mas antes de sair, voltou-se para Emma e disse com sinceridade: E só para constar, acho que você faz bem para ele. O James é brilhante, mas vive preso ao trabalho, esquece de ser humano às vezes. Você o faz lembrar que existe vida além dos lucros e das metas trimestrais. Lauren apertou de leve o ombro dela. Bem-vinda à equipe. Amanhã passou em um turbilhão. Planilhas, relatórios, olhares curiosos. Alguns colegas passaram apenas para parabenizar, outros para tentar arrancar detalhes sobre o romance. Emma respondeu a todos com elegância, o coração leve, os pensamentos inevitavelmente voltando ao homem que agora fazia parte de sua vida de um jeito que ela jamais imaginara. Estava terminando um relatório quando o telefone da mesa tocou. O ramal de James. O coração de Emma deu um pulinho bobo no peito. Emma Clark falando. Respondeu tentando manter a voz profissional, mesmo sabendo muito bem quem estava do outro lado. Senhorita Clark, aqui é o Sr. Hartwell, disse James, e Emma pôde ouvir o sorriso na voz dele. Estou ligando para informar que levarei minha namorada para almoçar em meia hora. Por favor, limpe a agenda. Emma conteve uma risada. Sua namorada está muito ocupada, Sr. Hartwell. Ela tem relatórios para terminar. Os relatórios podem esperar. O namorado dela está sendo insistente. Ele fez uma pausa breve, a voz baixando num tom mais íntimo. Encontre-me no saguão em 30 minutos e... Emma... A voz dele ficou quase um sussurro. Use esse sorriso. Eu adoro o que você está tentando esconder agora. Ela estava, sorrindo tanto que as bochechas já doíam. Vejo você em 30 minutos, respondeu, desligando o telefone com o coração disparado. Imediatamente pegou o celular e mandou mensagem para Sophie. Ele vai me levar para almoçar. E me chamou de namorada. Eu vou explodir. A resposta veio em segundos. Eu disse que ia dar certo. E você me deve. Vinho caro, do bom. Emma riu sozinha, guardou o celular e se levantou da mesa, sentindo-se mais leve do que em meses. Exatamente meia hora depois, ela o encontrou, esperando no saguão. Impecável num terno grafite, o tipo de elegância que parecia natural nele. Quando James a viu se aproximar, o rosto dele se iluminou com um sorriso que fez o estômago de Emma virar do avesso. Pronta? Perguntou, estendendo o braço. Ela o aceitou sem hesitar, sentindo aquele contato simples e reconfortante, como se sempre tivesse sido assim. Caminharam juntos até um pequeno restaurante italiano a 2 quadras dali, um lugar pelo qual Emma já tinha passado dezenas de vezes, mas nunca entrado. Os Rostichat.
os cumprimentou pelo nome e os levou a uma mesa de canto, íntima e tranquila. Venho aqui há anos, explicou James depois de se sentarem. A melhor carbonara da cidade. E o melhor, ninguém me incomoda enquanto eu como. Emma fingiu examinar o cardápio, mas sentiu o olhar dele, queimando sua pele. Você está me encarando, disse sem erguer os olhos. Agora eu posso. O sorriso dele era puro charme. É um dos privilégios de namorar você. Ele estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando os dedos nos dela. Como foi sua manhã? Alguma consequência da noite passada? Surpreendentemente nada grave, respondeu sorrindo. Algumas perguntas curiosas, alguns parabéns. E Lauren me ofereceu oficialmente o cargo na equipe dela. Então está resolvido. E você? James soltou um pequeno suspiro. 3 reuniões com o RH sobre protocolos adequados. Uma conversa interminável com o advogado sobre possíveis implicações legais. E mais ou menos 47 e-mails de pessoas que mal conheço me dando conselhos amorosos. Emma fez uma careta solidária. Ai, desculpa. Eu não pensei em como isso complicaria as coisas para você. Não se desculpe, disse ele firme. Emma, você vale cada conversa difícil, cada reunião de RH, cada protocolo que precisarmos seguir. Eu falei sério ontem à noite. Eu estou totalmente dentro disso. As palavras o deixaram vulnerável de um jeito bonito e fizeram o coração de Emma bater ainda mais rápido. A comida chegou. Eles comeram devagar, rindo, trocando histórias, e o clima profissional que antes pairava entre os dois desapareceu por completo. James contou sobre o primeiro e quase desastroso ano da empresa, quando ele e Lauren quase foram à falência antes de conquistar o cliente que salvou tudo. Emma contou sobre os empregos horríveis da época da faculdade, as longas noites estudando e o momento em que percebeu que queria trabalhar em marketing. Estavam tão imersos na conversa que o tempo simplesmente evaporou. Foi James quem percebeu primeiro, ao olhar o relógio e soltar um palavrão baixo. Estamos aqui há 2 horas. Tenho uma reunião em 15 minutos. Emma riu, incrédula. E eu achando que era um almoço rápido. Ele sorriu, pegando a conta. Com você nada é rápido. E, sinceramente, ainda bem. Eles voltaram às pressas para o escritório, e James a acompanhou até o elevador, visivelmente relutante em deixá-la ir. Jantar esta noite? Perguntou com aquele sorriso que fazia o coração de Emma tropeçar. Lá em casa de novo? Prometo que desta vez eu vou cozinhar, em vez de ficar só conversando. Emma fingiu pensar por um instante, os lábios curvando num sorriso travesso. E o que exatamente você vai cozinhar? O que você quiser. Ele deu de ombros, divertido. Sou um cozinheiro decente, quando quero impressionar alguém. Ela se pôs na ponta dos pés e o beijou rapidamente, sem se importar se alguém via. Então sim, sussurrou. Me manda seu endereço, mesmo eu já sabendo qual é. Eu levo o vinho. O sorriso que James deu em resposta era puro brilho, sem defesas. É um encontro. Ele apertou a mão dela uma última vez antes de seguir pelas escadas, e Emma ficou observando-o se afastar, ainda meio convencida de que tudo aquilo podia ser um sonho, um daqueles bons demais para serem reais. A tarde passou mais rápido do que a manhã. Emma transferiu seus arquivos para o novo computador, organizou a nova mesa, agora do lado da equipe de Lauren, e começou a mergulhar nos projetos que iria assumir. Havia algo empolgante naquela sensação de recomeço, de enfrentar novos desafios com uma energia renovada. Quando o relógio marcava 5h30, ela já estava guardando as coisas quando o celular vibrou. James. Adiar o jantar. Ligação de emergência de um cliente. Talvez fique aqui até meia-noite. Emma sentiu um pequeno aperto no peito, uma pontada de decepção inevitável, mas sabia que isso fazia parte da vida de quem namorava o dono de uma empresa.
O tempo dele nunca seria completamente dele. Ela respondeu: sem problema. Amanhã à noite, então. A resposta veio quase instantaneamente. Amanhã com certeza. Desculpe, eu realmente estava esperando por hoje. Emma sorriu para a tela antes de digitar. Eu também. Mas temos tempo. Todo o tempo do mundo agora. Guardou o celular, recolheu a bolsa e saiu do escritório. No caminho, parou para comprar comida pronta. O apartamento pareceu mais vazio do que o normal quando ela entrou, o silêncio pesado, mas bastou ligar para Sophie e contar cada detalhe das últimas 24 horas para o vazio desaparecer. Contou sobre o desespero de ouvir o correio de voz sendo reproduzido em público, sobre a confissão perfeita de James e sobre a promessa de muitos jantares ainda por vir. Sophie reagiu com a empolgação esperada, interrompendo para pedir mais detalhes, rir alto e soltar seus inevitáveis "eu te avisei" em tons cada vez mais triunfantes. As semanas seguintes se desenrolaram num ritmo tão natural que parecia um sonho que tinha decidido ficar. Emma se encaixou rapidamente na nova função na equipe de Lauren, descobrindo que adorava a nova perspectiva, os projetos desafiadores e a sensação de crescimento. James continuava ocupado, como todo CEO, mas encontrava jeitos de estar presente. Almoços rápidos, quando os horários coincidiam. Ligações tarde da noite, quando ele viajava. Manhãs de fim de semana no apartamento dele. Café, jornal e silêncios confortáveis que diziam mais do que palavras. Aos poucos, estavam aprendendo um ao outro. Os gestos sutis, as manias, as pequenas intimidades que transformam o nós em algo real. E Emma? Emma estava mais feliz do que se lembrava de já ter estado. Mas claro, namorar o ex-chefe não era exatamente simples. Havia dias em que James precisava tomar decisões que a afetavam, e nesses momentos ele precisava ser CEO antes de ser namorado. Era um equilíbrio delicado. Havia também os inevitáveis comentários de corredor. Colegas curiosos, insinuações de favoritismo, olhares rápidos que achavam que ela não percebia. Manter o profissional e o pessoal separados parecia às vezes impossível, mas eles aprendiam juntos a lidar com cada obstáculo, com paciência, conversas francas e um tipo de confiança que só crescia. 2 meses depois da festa, quando Emma já estava oficialmente na equipe de Lauren e os rumores haviam enfim se acalmado, James a levou de volta ao como terraço do prédio, o mesmo onde tudo entre eles tinha mudado. Era uma sexta-feira à noite, e o escritório estava completamente vazio. Lá fora, a cidade se estendia sob eles como um tapete de luzes, cintilante e vivo, refletindo nos vidros do prédio e nas janelas que pareciam estrelas caídas do céu. "Eu queria te trazer aqui", disse James, com o braço firme em volta da cintura dela, enquanto os dois olhavam o horizonte. "Porque foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que eu parei de ter medo e comecei a ser honesto." Emma se encostou nele, sentindo o calor familiar de seu corpo. Lembrou daquela noite, o pânico, a vergonha, o caos absoluto, que de forma quase milagrosa tinham se transformado em alegria. "O melhor e o pior momento da minha vida", ela confessou com um sorriso emocionado. "Ainda não acredito que você tocou aquele correio de voz." "E eu ainda não acredito que você deixou aquela mensagem", rebateu James, divertido. "Graças a Deus pelo vinho e por amigas corajosas que incentivam decisões questionáveis." Os dois riram, deixando o silêncio confortável tomar o espaço por alguns segundos, o tipo de silêncio que só existe quando as palavras não são mais necessárias. Então, James se virou para encará-la completamente. O brilho leve do humor desapareceu, substituído por algo profundo, intenso, sério,
o bastante para fazer o coração de Emma tropeçar dentro do peito. Eu tenho uma coisa para te dizer, ele começou, e imediatamente a mente dela correu para todos os cenários possíveis: despedida, dúvida, problema. Mas o que veio em vez disso foi simples e devastador de tão bonito. Eu te amo, disse ele, a voz baixa, firme, sem hesitação. Tenho vontade de dizer isso há semanas, mas esperei o momento certo. Quis esperar até ter certeza de que você acreditaria, que saberia que não é uma paixão passageira, nem um impulso. Ele respirou fundo. Emma Clark, eu estou completamente, irremediavelmente apaixonado por você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. As boas lágrimas. Aquelas que vêm quando o coração transborda de felicidade. Eu também te amo, respondeu com a voz trêmula. Acho que já amava antes mesmo de admitir para mim mesma. Com certeza antes daquele correio de voz. James segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares roçando de leve as lágrimas que insistiam em cair. Aquele correio de voz mudou minha vida. Ele sorriu, com ternura. Me deu permissão para querer o que eu realmente queria, em vez do que eu achava que devia querer. Eu agradeço todos os dias por você ter bebido demais e me ligado. Emma riu entre as lágrimas. Eu nunca vou superar isso, né? Nunca. James sorriu, os olhos brilhando. É parte da nossa história agora. A noite em que Emma ficou bêbada, confessou o que sentia num correio de voz e o chefe idiota dela tocou para a empresa inteira, porque não sabia outro jeito de dizer que também a amava. Ele a beijou então, um beijo lento, profundo, cheio de promessas não ditas, e Emma pensou em como a vida era imprevisível. Como alguém podia ir de acreditar que o mundo estava acabando para descobrir que, na verdade, Eleanor estava apenas começando. Como um momento de coragem embriagada podia levar até ali, a estar num terraço, sob o céu da cidade, com alguém que mo havia completamente. Eu a amava mesmo assim. Vem para casa comigo, James murmurou contra os lábios dela. Fica comigo hoje, fica todas as noites, se quiser. Emma afastou-se apenas o suficiente para encará-lo, o coração acelerado. Você está me pedindo para me mudar para sua casa? James sorriu de leve, com aquele olhar que misturava desejo e carinho. Não hoje à noite, disse a voz baixa, cheia de promessas. Mas talvez em breve. O vento soprou entre eles, trazendo o cheiro da chuva distante e o som distante da cidade viva. E naquele instante, Emma soube que tudo o que importava já estava ali, no brilho dos olhos dele e na certeza silenciosa de que o amor, enfim, tinha encontrado seu lugar. Nós só estamos juntos há 2 meses, James disse, com um sorriso suave, os dedos deslizando distraidamente pelo cabelo dela. Mas, em breve, quem sabe? Eu gosto de acordar com você, Emma. Gosto de ter você no meu espaço, na minha vida. Quero mais disso. O coração de Emma parecia grande demais para o peito, transbordando amor, esperança e possibilidade. Em breve, ela concordou, com a voz embargada. Mas por agora, sim, vamos para casa. Eles deixaram o terraço de mãos dadas, o brilho da cidade refletindo em seus rostos, o futuro se estendendo diante deles. Brilhante, imprevisível e completamente deles para construir. Emma pensou na garota que tinha feito aquela ligação bêbada. Assustada, vulnerável e, sem perceber, incrivelmente corajosa. Pensou em todos os momentos que os trouxeram até ali, a distância profissional, os sentimentos reprimidos, as barreiras cuidadosamente mantidas, e pensou em como, às vezes, o ato mais assustador é exatamente o que te leva ao lugar certo. Como a honestidade tem o poder de abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Dentro do elevador, James a puxou para perto, apoiando o queixo sobre a cabeça dela.
Obrigado, ele murmurou, por ter sido corajosa o bastante para me dizer o que sentia, por ter nos dado uma chance. Emma o envolveu num abraço apertado, inspirando o cheiro familiar do perfume dele, que já começava a significar casa. Obrigada por não me demitir, ela respondeu com um sorriso, por toda a declaração pública e dramática, e por ser alguém que vale a pena amar. James riu, o som profundo e aconchegante, vibrando contra o corpo dela. O padrão tá meio baixo aí com esse não me demitir, hein? É um começo, Emma provocou, erguendo o olhar para ele. A conversa leve os acompanhou no carro enquanto cruzavam o trânsito iluminado da noite, falando sobre planos para o fim de semana, sobre coisas pequenas e importantes, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Quando chegaram, James abriu a porta do apartamento e fez um gesto exagerado teatral. Bem-vinda ao lar. E embora ainda não fosse oficialmente sua casa, Emma sentiu que pertencia àquele lugar, ao som das risadas dele, ao cheiro de café no ar, a sensação de estar exatamente onde devia estar. Passaram a noite cozinhando juntos. James ensinando sua receita secreta de carbonara, Emma cortando legumes e roubando beijos entre um tempero e outro. Jantaram no sofá, pratos equilibrados no colo, uma taça de vinho entre risadas, enquanto um filme no ar antigo rodava esquecido na tela. A certa altura, pararam de fingir que estavam assistindo, e o filme foi trocado por beijos demorados, mãos entrelaçadas e sussurros entre risos, até que o mundo lá fora desaparecesse completamente. Mais tarde, deitada com a cabeça sobre o peito de James, o som do coração dele ritmando calmo contra o silêncio da noite, Emma sentiu uma gratidão tão intensa que doía. Gratidão por Sophie, por um pouco de vinho, por uma dose de coragem líquida e, acima de tudo, por James, pelo homem que teve a ousadia de transformar um desastre público em um amor extraordinário. Gratidão por segundas chances, por conversas sinceras e por um amor que nasceu da amizade e do respeito. Em que está pensando? James perguntou, a voz suave, os dedos desenhando círculos preguiçosos no ombro dela. Em como eu sou sortuda, Emma admitiu. Em como tudo podia ter sido diferente. Se você não sentisse o mesmo, se tivesse reagido de outra forma, ou se eu tivesse deixado o medo me calar. James inclinou-se e beijou a testa dela com ternura. Mas você não teve medo. Você foi mais corajosa do que eu. Deu o primeiro passo, arriscou tudo. Eu só segui o seu exemplo. Emma sorriu. Podemos chamar de trabalho em equipe. Afinal, você tocou meu correio de voz particular numa festa da empresa, o que exige um tipo especial de coragem, ou de insanidade. Com certeza insanidade. James concordou, rindo baixinho. Mas funcionou, e é isso que importa. O silêncio que se seguiu foi tranquilo, cheio de paz. O tipo de quietude confortável que só existe quando duas pessoas se sentem exatamente onde devem estar. Emma sentiu o sono chegando, envolvida pelo calor, pela segurança e pelo amor. Antes de adormecer completamente, murmurou: James H., ainda bem que eu te liguei, mesmo apavorada, mesmo achando que ia arruinar tudo. Ainda bem que eu fiz isso. Os braços dele a apertaram um pouco mais. Eu também, meu amor. Eu também. Emma sorriu contra o peito dele e se deixou levar pelo sono. Sonhando com festas no terraço, confissões embriagadas e as formas surpreendentes e maravilhosas que a vida encontra para recompensar quem tem coragem de ser honesto com o que sente. Em algum lugar, dentro da bolsa, o celular vibrou com uma mensagem de Sophie. Ficou na casa dele? Emma responderia de manhã. Por enquanto, estava exatamente onde queria estar.
nos braços do homem que amava, com o futuro se abrindo diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Aquele correio de voz que antes parecera um desastre tinha se tornado a melhor decisão da vida dela, mesmo que tivesse exigido vinho e um empurrãozinho da melhor amiga. O que você achou dessa história? Conte pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual nota ela merece? E não se esqueça de se inscrever no canal Kawakl e ao ativar o sininho e a Harko para acompanhar todas as nossas histórias emocionantes. Assista mais histórias cheias de emoção clicando na tela final.